Alô, alô, audiência! Quanto tempo que a gente não se vê, né? Como vocês devem lembrar, a gente aqui do Entreplanos tirou algumas semanas de férias, agora em janeiro, para recompor as energias e começar 2020 bem. Mas agora a folga acabou e a partir dessa semana a gente está de volta ao trabalho. Mas como vocês bem sabem, dá muito trabalho para fazer os vídeos ensaios aqui do Entreplanos. Normalmente um episódio normal do Entreplanos leva 2 semanas para ficar pronto. O que significa que a gente já está trabalhando no primeiro vídeo ensaio de 2020, só que ele só vai ser finalizado daqui a mais alguns dias. Só que eu também não queria deixar vocês tempo demais sem vídeos aqui no Entreplanos. Então hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Talvez muitos de vocês ainda não saibam, mas no ano passado eu comecei a produzir vídeos inéditos e exclusivos para publicar no Instagram. Esses vídeos são mais curtos e são um tipo de complemento para os ensaios que eu lanço toda semana aqui no Entreplanos. Então eu faço análises de cenas específicas, eu recomendo filmes, eu conto histórias da sétima arte. E como muitos de vocês não me seguem lá no Instagram, eu tenho certeza que para muitos de vocês esses vídeos são inéditos. Então, hoje eu decidi trazer uma compilação com alguns dos vídeos que eu mais gostei de produzir para o Instagram. Porque assim vocês podem conhecer melhor como é esse trabalho que eu tenho feito por lá. E isso aqui também é uma forma, é claro, de incentivar vocês a irem me seguir no Instagram e não perderem nenhum dos próximos vídeos inéditos que eu vou publicar por lá nas próximas semanas. Lembrando que para você conseguir ver esses vídeos no seu Instagram, você também precisa ter instalado no seu celular o aplicativo do IGTV. Bom, galera, eu sei que eu estou muito feliz de estar de volta ao trabalho e com certeza em 2020 a gente vai debater muita coisa legal com vocês sobre cinema. Então, muito obrigado por nos acompanharem em mais um ano. E agora, sem mais delongas, confiram o melhor do Entreplanos no Instagram. Uma das coisas que eu mais gosto em Doutor Fantástico, do Kubrick, é a cenografia da sala de guerra, que se transformou num dos cenários mais icônicos do cinema. E hoje eu quero mostrar para vocês o porquê de eu gostar tanto desse cenário. Essencialmente, o que a gente tem nessas cenas? A gente tem um monte de homens que estão brincando com o destino do planeta, eles estão num joguinho. E é por isso que o Kubrick e o cenografista Ken Adams quiseram fazer com que a mesa da sala de guerra fosse totalmente circular para simular o quê? Para simular uma mesa de pôquer. Porque, assim como num jogo de pôquer, esses homens estão sempre num grande jogo de blefe, eles estão sempre querendo pagar para ver se o oponente realmente tem o que ele diz ter. E é por isso, então, que a gente vai ter essa mesa de formato circular para imitar uma mesa de pôquer profissional. E também vamos ter esse anel de luz aqui em cima com o mesmo formato para ter a mesma circularidade dessa mesa e também uma luz que funciona como uma luz prática para efetivamente iluminar os atores em cena. Agora tem um detalhe bem curioso. O Kubrick fez questão que essa mesa fosse toda revestida com aquele tecido verde que se utiliza nas mesas profissionais de pôquer. Então aqui é tudo verde, aquele tecido meio aveludado, sabe? E por que isso é curioso? Porque ele sabia que nós do público não íamos conseguir ver esse verde, afinal de contas, é um filme em preto e branco. Então me parece que essa foi uma estratégia muito mais voltada para os atores da cena. Provavelmente a intenção era fazer com que os atores, vendo esse verde da mesa, sempre se lembrassem que eles estão interpretando homens que estão nesse jogo de pôquer, entre aspas, e um jogo de pôquer em que as apostas são altíssimas, é simplesmente o destino de toda a humanidade. Meu Amigo Totoro é um dos filmes mais populares de Hayao Miyazaki e é um dos meus favoritos dele. E esses dias eu descobri que uma das inspirações do filme é um conto de fadas norueguês, mas a gente descobre isso só prestando atenção em detalhes muito específicos. Vamos dar uma olhada nos créditos de encerramento. Nesse trecho aqui a gente vê as meninas lendo um livro com a mãe e se a gente der um zoom na capa, a gente consegue ver que o livro tem uma cabra que está atravessando uma espécie de ponte de madeira e embaixo da ponte tem uma criatura ameaçadora que, inclusive, lembra o Totoro. A questão é que essa história que elas estão lendo realmente existe. Ele é um conto de fadas norueguês, conhecido como Os Três Cabritos Rudes, sobre 3 cabritos que querem atravessar uma ponte, mas embaixo dela tem um troll que quer comer os cabritos. E é agora que a conexão fica ainda mais legal. Nessa cena aqui é quando a May conhece pela primeira vez a criatura gigantesca na floresta e na mesma hora ela associa ele ao troll que ela leu no livro de conto de fadas. E é por isso que na hora de batizar a criatura ela quer chamar ele de Troll.
só que a palavra em japonês para troll é Torooro. Só que ela é uma criança, então ela erra a pronúncia dessa palavra. Então, em vez de dizer Torooro, ela diz Totoro. Inclusive, isso explica porque depois, quando a Mei fala pra irmã mais velha dela, a Satsuki, sobre o Totoro, a Satsuki vira e pergunta, Totoro? Que nem no livro? E nessa hora a gente não faz ideia de qual livro elas estão falando. A gente só vai descobrir a resposta lá nos créditos de encerramento, quando a gente vê elas lendo o livro com a mãe. E é por conta disso que as meninas acreditam que o Totoro, na verdade, é um troll. O Alien é, sem dúvidas, um dos monstros mais icônicos da história do cinema. E quem é fã do filme sabe que esse visual foi criado pelo artista suíço H.R. Giger, um pintor que criou artes perturbadoras e sombrias. E eu sempre achei que o Giger tinha inventado esse visual especialmente para o filme, só que não foi bem assim. Acontece que o diretor Ridley Scott um dia viu duas pinturas do Giger chamadas Necronome 4 e Necronome 5. E o Ridley Scott ficou tão impressionado que ele pediu para o Giger trabalhar como artista conceitual no filme e criar um monstro baseado nessas pinturas. E se a gente olhar mais de perto, a gente consegue ver os detalhes que fazem o visual do Alien ser único. Para começo de conversa, o que a gente tem aqui é uma estética biomecânica, ou seja, ela combina elementos orgânicos com elementos industriais. O lado orgânico é ressaltado, por exemplo, pelo exoesqueleto ósseo que a gente vê aqui no tronco do Alien, também é ressaltado pelos dentes que são super grandes e ameaçadores. E reparam num negócio aqui, eu sei que tá meio borrado, mas dá uma olhada. O que isso aqui parece ser? Um crânio? Pois é, exatamente isso. Quando o Giger estava criando o traje para fazer o Alien, ele fez questão de usar um crânio humano de verdade para ser parte do rosto do monstro. Inclusive, no próprio filme, se a gente prestar muita atenção, a gente consegue ver o crânio, olha ele aqui, porque a cabeça do Alien é translúcida. E além do lado orgânico, a gente também tem a parte industrial do design. Por exemplo, se você reparar, algumas partes do corpo do Alien têm uma textura um tanto metálica, tá vendo aqui? A gente consegue ver pelo reflexo. E isso sem contar também as partes do corpo dele que lembram tubos de máquinas, por exemplo. Aqui a gente consegue ver isso bem direitinho. E isso é genial por quê? Porque permite que o Alien consiga se camuflar perfeitamente dentro do interior industrial da espaçonave. A gente acaba confundindo partes do corpo dele com pedaços da nave, como os tubos que eu comentei agora há pouco. Então esse visual inventado pelo Giger é incrível, não só porque esse é um visual assustador, mas também porque o design desempenha uma função narrativa que torna o monstro ainda mais ameaçador. Sabe quando um filme de terror usa aquele susto com um barulho bem alto? Pois bem, o nome disso é jump scare, e essa é uma técnica que muitas vezes é utilizada de forma preguiçosa, mas também existem dezenas de exemplos de jump scares que são muito bons. Um dos meus favoritos é a cena do Homem do Restaurante em Cidade dos Sonhos, de David Lynch, porque além de nos assustar, esse jump scare nos deixa confusos, sem saber o que é realidade e o que é sonho. Ou seja, é um susto que ressalta o sentimento de mistério que faz Cidade dos Sonhos ser um filme tão especial. Outro jumpscare que eu gosto é o da cena do hospital em O Exorcista 3, porque esse é um susto construído de forma extremamente metódica. A gente passa um tempão no mesmo ângulo vendo a enfermeira ir de um quarto para o outro em silêncio. E depois que esse padrão é estabelecido, a gente tem a quebra dele, com um susto que surge dentro do mesmo plano, sem apelar para cortes rápidos. Já nos últimos anos teve um jumpscare que ficou bem famoso e que eu também gosto bastante, que é o de Sobrenatural. Esse susto vem no meio de um diálogo tenso, ele nos apresenta uma criatura horrenda e a composição desse quadro oculta a ameaça na medida certa, contrapondo o horror da aparição com a calma de quem não sabe da presença desse ser. Mas nem todo jumpscare precisa ter essa construção devagar de antecipação para ser um bom susto. Alguns funcionam muito bem justamente pela surpresa absoluta. O susto do desfecho de Sexta-feira 13 é um ótimo exemplo, porque ele revela uma nova ameaça no final da história. O Jason, que não tinha aparecido até agora. Tem também a cena de A Sociedade do Anel, quando o Bilbo quer o anel de volta e do nada ele fica com uma expressão demoníaca. Ou seja, contrastando esses 5 exemplos diferentes, a gente vê que não existe uma fórmula certinha para criar um bom jumpscare. Vai depender de cada caso. O primeiro
Primeiro Homem, dirigido por Damien Chazelle, é uma cinebiografia sobre Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. E um dos principais méritos do filme é o seu trabalho de efeitos especiais, que inclusive recebeu um Oscar no início deste ano. E uma das coisas que eu mais admiro nos efeitos especiais desse filme é como eles deixaram um pouco de lado um dos recursos mais usados do cinema atual, a tela azul ou a tela verde, que são usadas para criar cenários mais tarde por computação gráfica. Por exemplo, numa cena de voo, que nem essa aqui, o mais óbvio seria usar uma tela azul e depois substituir ela por um ambiente criado por computação gráfica. Só que em O Primeiro Homem, eles decidiram fazer algo diferente. Em vez de deixar os efeitos especiais cuidarem disso na pós-produção, eles já criaram essas vistas antes de filmar as cenas. E depois eles projetaram essas imagens em um telão curvo de altíssima definição que ficava na frente dos atores. E por que isso é interessante? Bom, em primeiro lugar, porque isso ajudou demais o elenco. Se fosse uma tela azul ou uma tela verde, eles teriam que imaginar a situação toda, porque não teria nada lá. Mas com essa tela gigante, eles realmente tinham vistas enormes e impressionantes em frente aos olhos deles. Então eles podiam atuar reagindo de forma mais realista. Por exemplo, numa cena em que o piloto perde o controle da nave, é muito mais fácil o Ryan Gosling atuar angustiado se ele tem isso aqui na frente dele durante a gravação. E outro ponto positivo é que essa abordagem deu uma aliviada na pós-produção. Quem disse isso foi o Paul Lambert, que era o supervisor de efeitos especiais do filme. Ele apontou especificamente para essa cena aqui, que é quando o Neil Armstrong atravessa a atmosfera e vê o horizonte. Dá só uma olhada. A gente consegue ver direitinho o reflexo do horizonte batendo no vidro do capacete e, se a gente olhar ainda mais de perto, a gente também consegue ver o horizonte refletido no olho do Neil Armstrong. Esses eram reflexos reais, porque essa vista estava sendo projetada no telão que estava em frente a Ryan Gosling nessa hora. E se fosse para reproduzir esse efeito de reflexo usando computação gráfica, demoraria semanas para dar certo e para ficar realista desse jeito aqui. Então não é à toa que os efeitos especiais de O Primeiro Homem receberam tanto reconhecimento. Com certeza foi um Oscar muito merecido.